Olá, bem-vindos à celebração de aniversário do Alento do Dragão. Meu nome é Bruna Benes e eu vim trazer um pouco dessa experiência que é Águas Primordiais, a água através da dança. Eu tenho uma página chamada Sereia de Folga, que é esse lugar para falar sobre magia, oráculo, poesia e dança. E hoje, nessa celebração, eu vim trazer um pouco dessa proposta de vivenciar a dança dentro dessa celebração que é o voo em bando. Eu faço parte do Círculo de Ophiuchus, que é o círculo dentro do Alento do Dragão, que é um grupo de pessoas aprendendo com o Alento do Dragão, com esse sistema, de se aproximar um pouco dessa energia e aprender com ela, vivenciar. E esse voo em bando, para muitos de vocês já conhecem, que é essa ideia de estar voando todos juntos, cada um na sua individualidade e todos compartilhando uns com os outros. É uma ideia muito bonita ao meu ver. E hoje, nas águas primordiais da água através da dança, é uma proposta de trazer um pouco dessa ideia e dessa história do dragão, desse universo, junto com a dança, E quando o Dragoni e a Morgana me convidaram para fazer uma palestra no dia do aniversário, na celebração dos dias que se seguem das celebrações, eu fiquei pensando o que eu poderia contribuir. E o Dragoni até me sugeriu, de falar sobre dança. E aí uma forma mais aproximada de se encaixar é falar de uma grande deusa dragona, ou dragonesa, como queiram, e contar um pouco da história dela, cortar um pouco, assim, na história da humanidade, que é o sagrado feminino e o sagrado masculino, chegando no corpo, que é aquilo que eu posso oferecer um pouco do que eu sei, e trazer essa proposta de reconexão, através dessas ideias também, das águas primordiais, porque essa deusa dragonesa, que é Tiamat, que muitos de vocês já devem conhecer a história dela, é uma grande deusa das águas, uma grande deusa primordial do caos aquático. E junto com um poema babilônico chamado Enuma Elish, a gente vai falar um pouquinho, não vamos nos aprofundar muito, mas falar um pouco dessa deusa, analisar um pouco sobre nós dentro desse contexto água, sentimento, corpo e movimento, Até o que isso tem a ver com a gente, homens e mulheres, trans, cis, o que isso tem a ver com a gente? E como que a gente pode conectar essa grande deusa, essa grande história, essa grande civilização babilônica pode nos dizer sobre quem nós somos hoje, e como conectar isso com a dança, Então, o título fala um pouco da proposta, que é as águas primordiais, que é essa água que vem do início de tudo, de como somos criados, e através da dança, como é que a gente conecta isso em movimento. Então a gente vai falar um pouco dessa parte teórica, dessa história dessa Tiamat, dessa deusa dragona, dessa grande deusa serpente do mar salgado, e depois teremos uma parte prática. Nós vamos nos movimentar, nós vamos dançar um pouco. Então, já vão se preparando aí para se movimentar dentro de uma vivência, não vai ser uma aula de dança. Uma vivência de se conectar com as suas águas pessoais e mexer um pouco o corpo. Para muitos, é uma coisa cotidiana, mas para outros vai ser uma reconexão consigo mesmo. Então, essa é a proposta. Eu preparei com muito carinho, fiquei muito nervosa com o convite do Dragoni e da Morgana, mas espero que seja interessante para todos nós, para mim, para sempre. Então, vamos falar de Tiamat. A gente vê a escrita dela de várias formas em português, inclusive com E no final. E ela é uma grande deusa dragão, é uma grande deusa da água salgada dos oceanos. Em muitos mitos de criação, a água é um elemento crucial para que haja vida. Então, eu poderia trazer essa história para chegar na dança de outras perspectivas, de outras mitologias, de outras cosmogonias, a partir de outras histórias. Mas por que Tiamat? Porque a gente está falando dentro de um contexto sobre dragões,
sobre esses seres e sobre esses mistérios de dragões, e ninguém melhor do que uma própria deusa primordial de água para falar disso. Essa ideia, essa mitologia é babilônica, mas você também vai encontrar textos falando que ela é acádia e da Suméria, né? Aquele povo que estava ali muito perto um do outro e acabava trocando crenças e modos de ver o mundo. Nós vamos ver um pouquinho sobre o Enuma Elish, que é um poema que conta a história da criação através da água, do princípio feminino. Analisaremos como a água se relaciona com a vida, com cada um de nós e com a sociedade, até chegar na dança, no movimento de reencontro com as águas primordiais que todos compartilhamos. E aqui eu trouxe um trecho do poema, vocês encontram facilmente em PDF na internet. Quando no alto não se nomeava o céu, e embaixo a terra não se tinha nome, do oceano primordial, Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat, a mãe de todos, suas águas se fundiam numa, e nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, quando nenhum dos deuses tinha sido chamado à existência. E então o Enuma Elish começa com esse trecho, e ele quer dizer que só existia um grande caos primordial, uma grande escuridão, um grande oceano, um grande vazio cheio de água, que era a Tiamat e Apsu. Apsu era, portanto, seu consorte, que também era o senhor das águas doces. E deles dois, que daí passava a ter a existência. Mas, no começo, era só eles dois, sendo eles mesmos o caos primordial, né? Eu vejo como Tiamat, que era tudo isso, e Apsu fazia parte dela. Mas isso são interpretações. Então, sobre o próprio Enuma Elish, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, que eu não esteja indo muito rápido. É um mito de criação babilônico, como eu já disse, que foi descoberto em 1849, mas foi escrito muito antes, né? Enuma Elish significa quando no alto ou quando no céu, conhecido também como as 7 tábuas da criação. E existem muitos estudiosos, muitos textos que vão comparar esse poema, esse mito de criação babilônico, com a Gênesis bíblica. Tem muitas coisas em comum, se você parar para analisar, né? Talvez a grosso modo você não consiga ver, mas quando você começa a analisar, você vai ter muitas coisas em comum. E o Enuma Elish e esse poema de criação babilônica é muito antes da Gênesis bíblica, do livro que a gente conhece hoje como bíblica, como sagrado, né? Na Mesopotâmia existiam rios. Então, essa sociedade eram divididas, essa Mesopotâmia era dividida entre 2 rios. Então, todo o mito de criação vai ser um reflexo de como a sociedade daquela época enxergava a vida. E assim, aquela clássica frase, né, que as pessoas conhecem da Bíblia, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E algumas pessoas brincam que é o contrário, que os deuses são a nossa imagem e semelhança, porque os mitos de criação, os diversos mitos, não só os babilônicos, é um espelho de como a gente enxerga a sociedade. Se a gente for olhar a mitologia grega, e observar o povo grego, vai ter muita conversa, né, entre como eles enxergavam a sociedade e como os mitos foram contados. Então, é importante olhar para essa coisa que tinha muita água, que era uma cidade envolvida de rios, e o mito ser contado a partir de uma história em que o mundo nasce, que a existência nasce a partir da água. O Enuma Elish é um mito de criação onde conta o triunfo de Marduk, que a gente vai descobrir quem é ele, sobre Tiamat. Tiamat ela vai ser destruída, derrotada, vamos dizer assim. Então, apesar de ser uma grande deusa, não é uma história contando
do triunfo da deusa, mas uma história contando do triunfo do deus, de um deus solar chamado Marduk. E vai explicar, né, esse noveliste, a criação dos humanos, que foi feita a partir do sangue de um desses deuses, e vai explicar a criação da Terra, do que a gente conhece hoje como vida. E também é uma história do triunfo do patriarcado e o declínio do matriarcado com a derrota de Tiamat. Então, apesar de ter sido escrito muito tempo atrás, tem muito a nos dizer sobre nossa vida hoje, que vivemos imersos no patriarcado e a gente não conhece uma sociedade, né, hoje em dia, na nossa vida, matriarcal. A gente ouve falar, a gente lê sobre, mas a gente nunca viveu isso. E aqui eu trouxe um trecho de um livro que fala muito sobre Tiamat, que é um livro de Tiamat Unveiled, Tiamat Sem Véus, escrito por Baal Cadmon, e ele fala assim: no começo não tinha nada, além do que as temíveis e caóticas águas. Seu nome é Tiamat. Dessas águas provém toda a vida. Essas águas cobriam tudo e era a própria escuridão. Esse grande vazio onde não se podia ver ou ouvir nada. Entretanto, desse profundo e desse vazio sem fim, desse mar raivoso, toda a vida nasce. Desse eterno caos, a ordem se encontra. A ordem encontra seu caminho. Se não fosse pela deusa primordial Tiamat, nada existiria, porque ela é a fonte de toda a vida. E agora eu vou falar um pouco de Apsu, e quando eu terminar de falar sobre ele e sobre ela, eu vou contar um pouco da história, como que ela é derrotada, vamos dizer assim. Tiamat é uma deusa primordial das mitologias babilônica, suméria e acadiana. Ela é as águas primordiais. Ela é a água salgada dos oceanos, a origem de tudo a partir do caos. O nome Tiamat, em uma das suas raízes etimológicas, se relaciona como a grande serpente do mar. O seu primeiro consorte a gente fala companheiro, né? Como se fosse um título de marido. Também é um deus primordial chamado Apsu. E ele é um deus muito interessante, porque ele tem vários epítetos, ele tem vários nomes que diz muito da essência dele. O nome em acádio, Apsu, significa Deus das águas doces de fontes subterrâneas. E ele também tem relação com a palavra abis, ou abismo. Apsu, abismo, né? Lembra um pouco de sonoridade, né? Até para nós mesmos. Ele é conhecido como o grande senhor do sêmen e também o deus das águas celestiais. Então a gente está falando de uma figura masculina. E quando eu falo aqui feminino e masculino, eu estou falando de energia, de potências. Eu não estou falando de gênero como a gente conhece hoje, porque gênero, nós já sabemos em 2021, que gênero é uma construção cultural social, né? Estamos falando de potências, de polaridades, vamos dizer assim. Então, esse masculino Apsu, né, esse Deus, que é o Senhor do sêmen, a gente está falando novamente de líquido, né? Que é um Deus celestial, divino, né, das águas divinas, das águas celestiais. E dá para imaginar como se Apsu fosse a água celestial, né, a água divina. Na nossa cabeça cristã a gente falaria água do céu, né, água de cima. E Tiamat, essa água do submundo, né? Essa água do profundo, do caos, né? Ela mais densa. E deles dois vai nascer a vida. E o que acontece? Eles se encontram, essas duas águas primordiais casam, num que a gente chama de casamento sagrado, né? E vai nascer a primeira geração de deuses. E esses deuses, eles começam a incomodar o abismo, eles começam a incomodar os deuses primordiais, principalmente Apsu, ficou muito incomodado
com esse movimento desses deuses filhos, dessa primeira geração de deuses que eles tiveram. E aí Apsu quer matar os seus filhos deuses. E Tiamat, como grande mãe, se opõe. E aí Apsu quer ali conversar com porque eles começaram a ter filhos, então começou a procriar. Então, primeira, segunda geração de deuses ali acontecendo. E tinha um dos filhos deles, mais próximos, que aí Apsu queria resolver ali para matar todo mundo, para ele voltar para o seu grande e profundo sono, para ele ficar quietinho no seu caos junto com Tiamat. Só que eles descobrem, isso estou querendo resumir aqui, eles descobrem e colocam Apsu preso no grande mar profundo e acabam matando ele. Tiamat descobre e aí ela começa a criar seres para poder se vingar. Dragões, seres, monstros terríveis. E aí ela vai se vingar com a morte de Apsu. E uma desses deuses, né, desses grandes filhos dela, de monstros e dragões e tudo mais, ela casa de novo com um dos seus filhos, chamado Kingu, e vai se vingar da morte do marido. Mas os deuses novos, né, as novas gerações de deuses, ficavam muito temerosos, porque ela era muito poderosa, ainda mais com 11 novos filhos que ela gerou, né, que eram monstros, dragões, seres assim, da profundeza ali, do caos dela. Ficaram com muito medo. E Marduk, que era mais ou menos da terceira geração de deuses, falou assim: olha, se eu derrotá-la, vocês vão me coroar como rei dos deuses. Então Marduk partiu para matar Tiamat, e ele foi muito esperto, vamos dizer assim, e ele cegou a deusa com um disco mágico, né? E esse disco dá uma ideia muito de sol, de luz, que ele era um deus solar, esse Marduk, esse deus Marduk, feriu mortalmente Tiamat com uma lança, e aí a gente tem outro símbolo do que do falo mesmo, né? Do órgão sexual masculino. E teve auxílio de 7 ventos para que entrasse nela, né? E começasse a deixar ela sem ar. E explodiu, assim, vamos dizer, né? Que os 7 ventos sagrados entraram nela. E aí a gente tem um resumo da história de como Tiamat morreu. E aí, o que ele fez? Ele foi coroado, Marduk, como um grande rei dos deuses. E ele pegou o corpo de Tiamat, dividiu, separou e fez a terra. Né? Com a metade do corpo dela ele fez o céu, com a outra metade ele fez a terra. A saliva de Tiamat formou as nuvens, e dos seus olhos foram os 2 rios, que eu falei lá atrás, os 2 rios que dividem a Mesopotâmia, o Tigre e o rio Eufrates. E dos seios de Tiamat ele criou grandes montanhas. E aí a gente observa várias coisas desse mito. É claro que aqui eu falei de uma forma bem resumida, para chegar onde a gente precisa chegar, que é na dança, para entender o mínimo do que a gente precisa para poder gerar certas reflexões. E vocês podem, como eu já falei, encontrar esse texto, esse Enomelist, no PDF na internet facilmente. Mas tem alguns pontos aqui que são importantes para a nossa reflexão, para depois a gente passar para a dança, para a prática, para o movimento. Essa história, esse Enomelist, ele existe para contar o triunfo de Marduk. Mas deixa muito claro, obviamente, que Tiamat era uma grande deusa poderosa. E a gente já viu isso em outras mitologias, de um grande deus solar, que é um grande herói, que salva tudo e todos, que cria tudo e todos, né? E aí a gente observa que o masculino, ele quer colocar ordem, ele quer separar as coisas, e o feminino, a grosso modo dizendo, né,
ele é o caótico, né? Ele é o cheio de água. E o masculino, ele quer organizar. E a gente está falando aqui de um masculino mais violento, porque a gente tinha Apso, enquanto sua contraparte mais harmoniosa, que era o deus celestial, o deus do sêmen, o deus das águas doces, que era o primeiro marido de Tiamat. Então, Marduk não fez nada, na verdade. Marduk, ele usou a energia, a magia, o corpo de Tiamat, as águas de Tiamat para construir tudo que existe, né? E se a gente for olhar as histórias, a gente tem muitas dessas repetições desses padrões, contando essas histórias da morte do feminino e a ascensão do masculino. O culto a divindades femininas é uma coisa muito antiga. Nas primeiras civilizações, nas primeiras tribos, 40 mil anos atrás, já temos evidência do culto a divindades femininas. Hoje, em 2021, a gente está engateando para voltar a se olhar e falar glória a deusa, porque é muito comum você falar glória a Deus, ou você falar Deus te abençoe. Por que eu vou falar Deus eu te abençoe? Não é que o Deus masculino não exista, mas é para dizer que a deusa feminina ela existe. Que eu posso olhar e dizer aquela frase, né, que somos feitas imagem e semelhança da deusa, e incluir as mulheres como uma coisa não, né? Como um ser divino. Porque quando a gente coloca Deus, o grande sol, a gente está falando, olha, as fêmeas, vamos dizer assim, é a costela, né? É o que sobrou, é o que deu para fazer. Ali é o remendo. E a gente tem muitos problemas por conta disso, né? O relacionamento com a natureza faz o ser humano enquadrar a sacralidade dos portais da vida e da fertilidade com aspectos divinos. Então, quando a gente tem uma sociedade que respeita e coloca como divino e sagrado o feminino, o corpo feminino, o ser feminino, que existem várias formas de ser feminino, a gente está dizendo, olha, ser feminino é sagrado, o seu útero é sagrado, a sua potencialidade de gerar vida é sagrada. E gerar vida no sentido não só físico de gerar bebês, mas no jeito feminino de dizer as coisas, de falar as coisas, de criar e gerar, organizar as coisas. O interessante é que o Enuma Elish, como eu falei, tem muitas outras mitologias e cosmogonias que parece que o Enuma Elish foi um grande espelho para escrever sobre outras coisas, né, outras mitologias, e explicar como que a vida veio. A Mesopotâmia, foi uma das últimas sociedades com resquício da sociedade matriarcal. Então, a gente está contando, de fato, uma história da ascensão do patriarcado, não só numa questão religiosa e crenças de um povo, mas de uma situação da sociedade, que é como a sociedade estava vivendo aquilo. Historicamente, a ascensão do patriarcado cresce junto com a ascensão das guerras, desequilibrando com a força da natureza. A deusa já não existe mais. O homem rompe com o feminino e se torna violento. Porque se a gente for sobre essa ótica da análise do Enuma Elish, que eu trouxe aqui de forma bem resumida, mas na pequena reflexão, a gente observa que Apso não era violento, apesar de querer matar os filhos, mas ele queria paz. Ele era um deus das águas doces, né? Quando a gente vai estudar sobre as águas, a gente vê que a água doce vai falar muito sobre amor, né? E o homem, quando ele existe no patriarcado, da forma que ele existe no patriarcado, ele não pode chorar, ele não pode dançar, ele não pode se expressar, escrever um poema. É óbvio que existem exceções, a gente está falando da regra do patriarcado, que é o homem precisa ser o provedor, o grande, né, senhor, né? Na Bíblia fala que que o marido é a cabeça da mulher e
a mulher, como Cristo é a cabeça de todo homem e a cabeça da mulher é o homem, né? Então, a mulher, ela é sempre subjugada na nossa sociedade patriarcal, não só no cristianismo, mas em todo sentir e entender a mulher na nossa sociedade hoje, né? E o que acontece, isso em muitos âmbitos da nossa vida, né? Seja ele religioso, seja ele de trabalho, né, acadêmico, a gente sabe dessas questões. Então, não só a mulher é prejudicada, o homem também, porque ele precisa cumprir um papel, a mulher precisa cumprir outro papel, papéis fixos, e se você transitar e subverter essas ordens, você vai ser julgado, você vai ser colocado à margem. Então, as sociedades todas que prezam por um grande Marduk, né, e aí ele foi coroado como rei dos deuses, fizeram estátuas na sociedade babilônica e faziam grandes cultos a esse deus solar, né, da luz, que salva a humanidade. E a gente esquece dessas adorações ao feminino, dessa sacralidade ao que é o corpo feminino, a tudo que é feminino. E a gente acaba colocando as coisas numa caixa tão cruel que a vida, a gente não tem como falar em equilíbrio, igual a gente imagina que equilíbrio é 50% uma coisa, 50% outra. Não existe isso. Porque não existe controle na vida. Então, o feminino, eu não posso falar que o feminino é assim, vestir saia, ponto. Eu posso vestir saia e ser super masculina, numa energia de violenta, um masculino já descontrolado, por exemplo. Não existe. Quando a gente fala de água aqui, a gente está conectando com uma força de entendimento do nascimento da vida. Mas a própria energia da água, ela é muitas coisas. A gente pode falar que a energia da água é assim, como o feminino é assim e o masculino é assim. Que o masculino é Marte, é fogo, e o feminino é água é Vênus. Então, tudo é muito mais complexo. E a gente precisa, né, eu acredito que a gente precisa superar o patriarcado e criar uma nova sociedade. Claro que isso é muito difícil, mas é um trabalho de formiguinha, né? Começa com as minhas reflexões, com as suas reflexões e levar isso para as próximas gerações, né? A gente precisa superar, porque como Tiamat foi despedaçada, assim somos todos nós, não só as mulheres. Estamos todos separados dos nossos deuses. Eu não posso cometer certa atitude ou falar certas coisas, porque aí eu vou ser masculina ou feminina demais. Eu não posso ser chefe, porque aí eu vou ser mandona. Mas aí o cara não pode chorar porque ele é homem. Ou ele não pode vestir uma saia, porque, né, um tecido, e a nossa cultura coloca as coisas que deveriam ser simples num problema. E é toda uma questão estrutural das nossas próprias mentes. Estamos todos presos. E nós somos sociedade. Então, é a partir de nós a construir isso. E a arte, ela tem um poder incrível de acessar lugares que talvez só refletindo a gente não consegue, né? Só lendo um livro a gente não consegue. Então, às vezes, pintar, fazer uma atividade física, movimentar, fazer alguma coisa, escrever um poema, às vezes isso começa a tirar a gente das nossas caixinhas de papéis sociais, né? E como Tiamat, que estava toda separada, que foi usada, né, no seu grande poder, uma grande deusa dragona, foi separada de forma... Porque o Marduk matou Tiamat, ele matou ela de forma muito rasteira, muito esperta, ofuscou os olhos dela com o brilho do seu disco solar, com o seu disco mágico. E convido depois para vocês lerem essa história, para a gente analisar. A gente pode fazer isso com várias mitologias, fazer essa análise de enxergar a gente no que tem para dizer esses poemas, né? Seja a mitologia grega,
seja a mitologia hebraica cristã, seja ela qualquer mitologia que seja, né? A egípcia, muitas coisas ali, existem muitos mistérios, e não só espirituais, e para quem acredita, claro, tem muitos mistérios, eu acredito, mas existem muitos mistérios e muitos poemas que podem nos dizer sobre nós. E essa ascensão de Marduk é a ascensão dos homens e dos deuses violentos, né? De um Zeus, quando a gente fala de mitologia grega, que vai transferir quem quiser, até quem quiser, mas isso é o Deus que é ruim, ou é a sociedade que escreveu as mitologias e que visualizou o Deus, o grande Deus celeste, como um espelho para todos os homens? Então, a gente dança isso tudo de uma forma muito mecânica, e entender que a harmonia da vida não é colocar uma saia e dizer que eu sou mulher e uma calça e dizer que eu sou homem, mas é entender as nossas escolhas, refletir desses processos e experimentar novas maneiras de ver a vida. Porque a subversão é aí onde está a verdadeira liberdade. Porque quando a gente faz o que é esperado, o que tem de diferente nisso? O que tem da sua identidade nisso? O que tem de você? Então, a partir dessas reflexões, nós vamos fazer uma vivência com a dança. Antes que eu explique um pouco como que vai ser e a gente bota a mão na massa, eu quero agradecer todo mundo, agradecer a todos, agradecer a Morgana e ao Dragone, do Alento do Dragão, por essa oportunidade, por esse momento. Eu não falei no início, mas é muito importante dizer, porque é uma coisa muito importante para mim. Eu tenho um grupo de dança, eu faço parte de um grupo de dança chamado Lua Rubra Tribal. Então, depois, se vocês puderem nos ajudar seguindo lá, isso é de muito carinho para mim. Era para ter falado no começo, não lembrei. E eu peço que vocês abram o coração de vocês. Se vocês nunca dançaram, eu preparei para quem nunca dançou, para quem dança, aproveita esse momento para meditar, porque a ideia é que seja uma dança meditativa, e que a gente observa essas reflexões durante a dança, pensando na nossa história, no nosso corpo e nas nossas artes. Muito obrigada. Vamos lá? Então, a parte prática, a água através da dança, né? Pensando aí nas águas primordiais. Por quê? Por que conectar com a dança e por que conectar com água? A dança é uma forma de arte. E como eu falei anteriormente, a arte ela tem o poder de transformar as nossas percepções, as nossas reflexões de uma forma muito maior do que a gente parar e sentar e pensar e refletir, né? A arte é uma forma de meditação, quando a gente está presente fazendo ela. Muitas vezes eu percebi em aula de dança, sempre tem uns espelhos. E aí a professora lá estava ensinando um movimento X, e quando a gente está aprendendo um movimento novo, a gente repete ele muitas vezes. E aí, nessa repetição, e concentrada no movimento, concentrada em mim, eu vou entrando num transe e começo a ver, eu fico olhando no espelho, né? Tenho um espelho, tô dançando, começo a ver, assim, energias, assim, né? Que talvez seja a primeira camada da aura, não sei o que é aquilo. Mas eu começo a entrar num transe, né? Isso quer dizer que a gente pode meditar em movimento. Para quem não tem muita paciência de sentar e respirar e meditar apenas, precisa de uma música, de um movimento. Às vezes esse estado dá para acontecer também num exercício físico, muito legal fazer exercício físico aeróbico, que seja, coloca uma música que você gosta, de um Deus que você gosta, de uma crença que você tem, coloca uma música, você está ali num momento devocional quase, está em movimento, está fazendo abdominal, está correndo, sei lá. Ai, que emocionado. Então, a dança, ela tem essa potência, né? Ela não é uma terapia, porque terapia a gente precisa de fazer psicologia, fazer
sessões de psicologia, de psicanálise, né, de terapia mesmo, para quem não tem esse negócio. Mas é uma forma a mais da gente se colocar no momento terapêutico, vamos dizer assim. Né? E quando a gente fala de dança, a gente está conectando com o nosso corpo, que é muito importante. Porque, ao contrário do que muitos pegam, que muitos dizem e acreditam, o corpo é uma ferramenta divina. Eu não me conecto só com o divino fazendo orações, acendendo vela e incenso. Eu me conecto com o divino também com o meu corpo, fazendo movimentos, dançando, botando ele num estado de exaustão, e essa exaustão vai me levar num outro local, num outro estado. Sem contar da gente encontrar coisas que a gente nunca viu do nosso corpo. Às vezes, quando eu estou fazendo aula de dança, existem músculos que a gente nunca mexeu, que a gente nem sabia que existia, né? E não sei o que de oblíquo, não sei o que de não sei o que. Porque todo dia um redescobrimento sobre o eu. E aí, quando a gente fala de Tiamat, a gente está falando, né, lembrando dela, de partes que estão separadas, e assim como nós estamos muito separados. E aí, quando a gente está dançando, a gente está presente no nosso corpo. A gente está observando o nosso movimento, né? Será que eu estou fazendo certo esse movimento? Não é uma questão coreográfica, é por uma questão sou eu quero ter o controle no mínimo, sentir o meu corpo, sentir a minha respiração, sentir que eu estou dançando com a minha respiração, né? Sobre o feminino, que nós perdemos muito do feminino, as mulheres perderam muito do feminino, os homens perderam muito do feminino, que é essa coisa de sentir. Muitos de nós perdemos o sentir das coisas. Muitos de nós não choramos mais, não nos emocionamos mais com uma música, com um filme, com uma frase, com um abraço, porque nós temos vergonha, ou porque nós fomos ensinados que não devemos fazer isso, que homem não pode chorar, que mulher não pode ser frágil. E podemos ser fortes, as mulheres também podem ser fortes, os homens também podem ser fortes. E podemos tudo, porque é uma dança harmônica no sentido do eu, e não de uns 50%, 50%, 50% isso, 50% aquilo. Uma mulher que tem energia masculina e feminina, né? 50% feminina, 50%. Não existe isso, não existe controle. E uma outra coisa que é propósito também, de conectar com a água, por quê? Porque a água fala muito de emoção. E a água fala muito de raiva. Lembra, a água não é um elemento bobinho de, que bonitinho, fofinho, vai com água porque é emotivo. Água poderosa, né? A força da cachoeira ali, quando você entra em uma cachoeira, sente ela nas suas costas, batendo, parece uma pedra, né? A força de um rio, a delicadeza da nascente, a delicadeza de uma chuva num dia quente, a força de uma enchente terrível. Então, a gente está conectando com esse sentimento, mas não é uma forma linear, não é uma forma de um jeito só. A água, como todos os elementos também, eles são diversos, como nós, são universos. E a água também, hoje, para conectar com a nossa força primordial e ancestral. Existem, vocês sabem disso provavelmente, que existem crenças não, né? Cientistas, eles pesquisam, né, sobre o início da vida, e muitos dizem que viemos da água, que viemos do mar. O grande berço da humanidade é o mar, o oceano. E aí, quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando de uma coisa muito antiga, porque é de onde todos nós viemos. Então, a partir do microcosmo das minhas águas pessoais, do meu sangue, dos meus líquidos, né, da minha menstruação, do sêmen do homem, desse corpo que pode ser feminino ou masculino, biologicamente e culturalmente ser outra coisa, né, se ser trans ou cis,
a gente não está falando aqui de gênero enquanto construção social, a gente está falando de gênero enquanto biologia e potência. Porque eu posso ter um corpo biologicamente feminino e ser um homem. Né? Isso é uma outra questão, mas entendam que tudo é muito maior do que as nossas caixinhas sobre o que é água, sobre o que é corpo, sobre o que é Deus e deusa, sobre o que é feminino e masculino. E aí, no nosso momento de meditação, a gente vai conectar o microcosmo eu com o macrocosmo, que é essa grande água, através da dança. Então, a dança como conexão das suas águas pessoais, meu eu feminino, meu eu masculino. A dança como conexão com o caminho do dragão, que era unir as suas partes. A dança como expressão das emoções. A dança introspectiva e sensível, que conecta o eu microcosmo com todo o macrocosmo. O corpo e os nossos líquidos sagrados. Água, sêmen, sangue, menstruação, líquido amniótico, lágrimas e todos os outros líquidos que a gente produz. Viemos das águas, somos água. E agora, para a nossa prática, eu vou pedir para que você pegue um papel, um lápis de preferência, se não tiver, usa caneta, mas de preferência um lápis, e um copo d'água, que a gente vai usar um símbolo antes de dançar e passar ele no corpo, que é a runa do dragão Ra. Existe um oráculo chamado Runa do Dragão, que são, se não me engano, 27 símbolos, e um deles é a runa Ra, que é a runa da água, e nada mais propício. E para que usar um símbolo? Eu ouvi uma frase um dia desses atrás da Morgana falando: usamos símbolos para alcançar aquilo que não conseguimos com as palavras. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de expressar emoções, por exemplo. A gente tem muita dificuldade de lidar com nossas águas. A gente tem muita dificuldade para lidar com a nossa menstruação, por exemplo, que são líquidos, né? Nossos líquidos. Então, a gente vai pegar esse símbolo para alcançar as nossas águas, para alcançar essa egrégora do dragão, para alcançar essa egrégora das águas, né? E na hora que a gente for fazer a prática, antes de dançar, nós vamos passar essa água que vai estar imantada pela runa Ra pelo nosso corpo, da maneira como você sentir. Enquanto você passar essa água em volta do seu corpo, você vai colocar intenção das conexões com as suas águas, dessa conexão com você mesmo, no sentido de trazer as suas partes, unir as suas partes, lembrando como Tiamat, ela ficou separada, que ela foi destruída, né? E ela foi separada, né? O céu e a terra foi feita do corpo dela. E às vezes muitos de nós, ou todos de nós, eu arriscaria dizer, que fomos feitos, fomos divididos. Às vezes uma parte nossa está com um relacionamento que não deu certo, estamos chateados. Às vezes uma parte nossa está no nosso trabalho, às vezes uma parte nossa está com uma briga que a gente teve com alguém, às vezes uma parte nossa está presa num passado, que era uma época X da sua vida, e só parte de você ficou lá. Às vezes uma parte sua está presa numa vida passada, para quem acredita, eu acredito. Então, às vezes a gente deixou partes nossas em outras pessoas também. Então, a gente vai pedir para a runa Ra, não tem problema se você não conhece ela, se você não conhece os dragões, vai dar tudo certo. A gente vai fazer esse propósito, essa prática. Vamos lá? Muito bem. Olá. Então, agora vamos para a nossa parte prática. A proposta é a gente se conectar e lembrar da história de Tiamat, onde
ela foi dividida, repartida de forma abrupta e até mesmo violenta. Talvez muitos de nós também temos partes perdidas, foram tiradas de nós de forma triste, violenta, traumática. Às vezes a gente perdeu uma parte nossa, um pouco da nossa água, das nossas emoções, por alguma situação, por alguma briga, discussão, por algum relacionamento, porque perdeu alguém partiu, ou algum término de relacionamento, ou você está preso no trabalho, você está muito ansioso, porque afinal de contas estamos em um tempo difícil, a pandemia, a quarentena, presos dentro de casa, não são tempos fáceis. Então, esse período também pode ter deixado você perdido em algum momento, de alguma forma. Cada um de nós vai ter uma experiência em algum nível, algumas vezes raso, às vezes mais profundo, mas todos nós perdemos uma parte nossa, um pouco das nossas águas, no caminhar, no decorrer do tempo e das relações. Então, aqui a nossa proposta é recolher as nossas partes perdidas para, enfim, retornarmos às nossas águas primordiais, através do nosso condutor primeiro, que é o nosso corpo, e acessando pelas águas, pelas nossas emoções, que diz muito sobre nós e sobre as nossas histórias. Então, para começar, nós vamos nos conectar com a Runa Ra, como eu falei anteriormente. Nós vamos dividir esse processo em alguns exercícios e alguns movimentos diferentes, algumas coisas intuitivas. Então, eu peço que vocês se abram à experiência, se conectem. Você e suas águas. O grande condutor, na verdade, dessa história toda é você. Então, eu peço a sua presença, a sua pele, os seus rios, e vamos começar. Então, como eu falei, a gente vai se conectar com a Runa Ra. Ela é uma runa de um oráculo chamado Runa dos Dragões. E essa runa, ela representa a água. E ela também fala de cura. Então, eu pedi para vocês separarem um papelzinho e desenharem a Runa Ra exatamente como está aí na tela para vocês. Na mesma direção que está a perninha dela, exatamente como está aí. Desenha, e aí vocês vão desenhar com lápis, caneta, o material que você tiver, e você vai se conectar com esse papel de uma maneira que seja intuitiva, da sua forma. Eu vou colocar minha mão aqui no papel, vou me conectar, vou pedir para a Runa me conduzir nesse momento, nessa jornada, e vou colocar ela dentro de um recipiente com água, um copo, uma vasilha, o recipiente que você tiver, e você vai se conectar com essa água imantada pela runa. Ela vai servir para nos guiar e nos proteger, de forma que a gente vai recolher as nossas águas sem pegar nada que não é nosso. Vamos pedir para a Runa Ra nos levar às nossas próprias águas perdidas, aonde a gente precisa retornar e pegar de volta daquilo que é nosso, daquilo que é seu. Então você vai molhar as suas duas mãos com essa água imantada e vai conectar e passar no seu corpo aonde você sentir de passar. E a visualização é muito importante. Então eu peço que você passe essa água visualizando a Runa Ra em você, na sua frente bem grande, do tamanho do seu corpo, ou em volta de você, uma grande Runa Ra fazendo um círculo de proteção, um grande rio que desenha o símbolo dela, né? Esse símbolo dela, exatamente como está aí, um grande rio que tem bifurcações como nós, e ela vai nos guiar e proteger por todas as vivências, por toda essa vivência hoje, que vai nos trazer o fluir das águas. Então, se você está
muito longe das suas emoções, muito aéreo, muito perdido das suas emoções, pede para a Runaha trazer isso. E se você é muito emotivo, pede para a Runaha colocar tudo em ordem, as águas no lugar. Eu vou deixar você se conectar com a sua água imantada e imaginar, visualizar. Muito bem. Agora, já com a runa em você, visualizando ela contigo, protegida, te guiando, nós vamos para outra parte, que é ouvir o tambor do nosso coração, a nossa música, a música dos nossos rios, a música por onde o nosso rio bate, por onde o nosso rio passa, pelos nossos rios. Quando a gente fica muito emotivo, o nosso coração bate mais rápido. Quando a gente está assustado, a gente leva um susto, o nosso coração bate mais rápido. Porque ele responde às nossas reações, aos nossos impulsos. E é nele que a gente vai se conectar. Antes da gente dançar, é muito importante nós estarmos presentes. Antes da gente meditar, é muito importante estarmos presentes dentro da nossa pele. Pele adentro, rio adentro, coração como a música principal. O nosso coração como a nossa música principal para a gente dançar essa frequência que é a nossa frequência. Então eu vou pedir para vocês se sentarem, deitarem, ficarem de pé, da maneira que for mais confortável para você. E eu vou guiar de forma bem simples a gente se conectar com os nossos rios internos. Com esse tambor menino ou menina, e que é a nossa música primeira. Vamos lá? Então, a gente vai começar primeiro sem música. E você pode fechar os olhos ou ficar com os olhos abertos, como você se sentir melhor. Espero só que você esteja confortável. E então, a gente vai começar. Peço que você separe 2 dedinhos e coloque na altura do seu pescoço, sem usar o polegar. E eu peço para que você sinta as suas batidas. Encontre no seu pescoço onde você pode sentir a sua pulsação. Então, eu vou ficar em silêncio um pouquinho para você encontrar a sua pulsação. Lembre de respirar. Muito importante também manter uma respiração. Respire normalmente e vai sentindo o seu coração, sua pulsação. Encontrou? Se você tiver encontrado, eu peço que com a sua outra mão você pega um dedinho e começa a contar a sua pulsação. Junto com o pulsar, você vai contar com o dedinho. 1, 2, 3, 4. Só que na velocidade da sua pulsação. Se ela for muito rápida, você pode contar 1, e 2, e 3, e 4. A depender de como que está o seu coração agora, de como está a sua pulsação, de como é a sua música. Então, vamos lá.
Respira e conta a pulsação. Agora, se você conseguiu acompanhar o ritmo da sua pulsação, da sua música, tenta fazer isso com a mão inteira, a outra mão que não está no seu pescoço. Pode ser um pouco desafiador, mas tente, se conecte com a sua música. Respira. Sentiu seu coração? Conseguiu? Respira. Muito bom. Mais um pouco. Respira. Muito bom. Observe como você está se sentindo. Se você sente o seu coração. Como que estão as cores ao seu redor. Se está mais brilhante ao seu redor. Se as cores estão mais vivas. Se você está mais consciente do seu próprio coração. Se você está dentro do seu corpo agora, de forma consciente. Ou pelo menos um pouco mais que antes. Esse é um exercício que você pode fazer sempre. Inclusive, antes de dormir, é muito legal fazer isso. E quando você precisar se conectar com o seu tambor menino ou menina, simples, é só parar, colocar o dedo no pescoço e contar e sentindo. Dá para aumentar a velocidade, diminuir a velocidade à medida que mexe o braço, que vai fazendo as contagens. Muito bom. Então, agora a gente vai para a parte prática da dança. Então, eu peço que todos ficam em pé. E eu vou conduzir uma meditação em movimento. Então, você vai seguir aos comandos, mas de forma muito fluida, que você possa obedecer o movimento do seu corpo. Não existe dança feia, não existe dança bonita, nem movimento certo, nem movimento errado. Existe o seu movimento, o seu corpo, a sua forma de expressar. Lembre da Runa Ra ao seu redor. Ela está protegendo você e também está te guiando, te conduzindo. E antes de começar, efetivamente, quero ler essa frase para vocês. Todas as águas são uma. A água nutre todos. A água recebe todas as ofertas. A água atinge todos os lugares. Então, estamos falando de grandes rios. Dos rios dentro de nós, que fluem com o nosso coração, que geram vida através da nossa emoção, da nossa forma de se comunicar, da nossa forma de se relacionar. Os grandes rios da natureza, né, com a chuva, os ciclos da natureza, dos mares, a profundidade dos oceanos, as estradas que são rios, que levam as pessoas de um lugar para o outro, os caminhos da natureza, as bifurcações das árvores e das nossas veias. Então, a gente pode ver esse padrão de rios e das águas que se encontram, elas sempre encontram o caminho. E elas estão sempre em ciclos. E é esse o propósito. Se entregue e recolha as suas águas. Vamos lá? Fique em pé. Respira.
Lembra do seu coração? Lembra de estar dentro da sua pele? E vamos lá. Então, respira. Mais uma vez. Solta o corpo. Solta os braços. Solta. Não deixa nada prendendo. Solta os ombros. Sacode uma perna e o pé. Depois sacode a outra. Respira. E deixa o seu corpo fluir. Se quiser dançar um pouquinho de olhos fechados, depois abrir, ou ficar o tempo todo de olhos abertos. Se quiser e tiver como, na sua casa, dançar em frente ao espelho, faça a sua maneira. Eu vou colocar músicas diferentes e eu vou seguir uma meditação guiada. Então, boa viagem, boa jornada ao encontro dos seus filhos. Respira. Agora que você sintonizou com a música do seu coração, fique em pé, lentamente. Continue conectado com o seu coração e ouça a música do seu coração e a música que está tocando agora. Respira. De olhos abertos, visualize o símbolo da runa Ra em volta de você. A runa te protege e te abre caminhos de cura e caminhos de água. Respira. Comece a se movimentar junto com seu coração, junto à música. Deixe seu corpo se expressar. Sinta o seu sangue dançar junto com você. Os rios que fluem dentro da sua pele. Dance. A nascente das suas águas é o seu coração, a sua fonte primordial. Dance, flua. Dance, respire. Visualize que da sua nascente as águas começam a fluir por todo o ambiente que você está.
continue dançando no silêncio. Você dança e as águas continuam a fluir. Volte de novo e sempre para o seu coração, onde saem águas puras e cristalinas. Dance, movimente as suas águas. Solte, suave. Movimenta as suas águas. E lembre-se de respirar, que é uma outra dança. Agora é o momento de retomar todas as suas águas, todas as suas partes perdidas. Seja uma palavra, um pedaço seu que ficou em alguém, uma situação, você está fluindo para resgatar suas águas. Dance e tome de volta as suas águas. Veja os seus rios fluírem, chegando ao encontro das suas águas perdidas. Escute a música, dance junto com ela, como um processo de entrega aos rios que fluem e trazem de volta as suas águas. Respira. Dance e busque as águas dos seus rios. Naquele momento em que você não disse o que gostaria de ter dito, no dia que você disse sim quando queria dizer não, no dia que você não conseguiu chorar, ou no dia que você chorou demais e deu lágrimas para alguém que não merecia as suas emoções. Busque nos seus rios todas as suas gotas, todos os seus rios perdidos. A água encontra todos os caminhos. E as suas águas vão retornar hoje. Oferte a sua presença, oferte a sua vontade, oferte o seu desejo por cura. Seja nutrido pelas suas próprias águas, encontre o seu caminho. Dance. Respira e se entrega. Retoma as suas águas, seus rios dentro de você, fluindo em cura. Respira, continue dançando.
Respira, dance. E para finalizar, recolha todas as suas partes perdidas. Não deixe suas águas paradas. Dance. As suas águas purificadas começam a voltar para a sua nascente. Agora é hora de dançar para esse retorno das águas em você. E elas começam a ser purificadas. Dance, respire, se entregue. As suas águas são purificadas. Chore se precisar. Sorria se precisar. Dance. Não deixe suas águas paradas. Salgado, escorre do olho. Sal, sal, sal. Salgado, escorre da pele do olho. Dance. Sal, Respire. Lembra do seu coração e da sua dança. sal. As suas águas purificadas começam a voltar para a sua nascente, onde correm águas limpas e curadoras. As suas águas te nutrem, o teu sangue é divino. Respire. Sal, salgado, escorre da pele do olho. Sal, salgado, suor da pele do olho. Sal, salgado, suor, escorre da pele. Sal, sal, salgado, escorre do olho. Salgado, sal, salgado da pele, escorre do olho. Sal, salgado, escorre da pele do olho. Sal, sal, salgado do olho, escorre. Salgado, sal, salgado, suor da pele do olho. Sal, 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 sal. Saudade. Respire. Recolha todas as suas águas. Recolha as águas que estão em volta de você. Se você visualizou água no espaço que você está, recolha todas as águas, aceitando a proteção e a purificação da Runahá contigo. Respire. Agora você está inteira, inteiro. Conseguiram? Deu para absorver um pouco dessas águas perdidas? Espero que sim. Agradeço mais uma vez. E se vocês ainda estiverem comigo, ainda tiver energia, eu preparei uma sequência para passar para vocês, para a gente finalizar o nosso processo hoje, essa vivência, essa jornada. Então, quem tiver ainda com vontade de dançar, é agora. Quem não quiser só assistir, tudo bem. Já agradeço a entrega e as águas de cada um de vocês.
quando a gente terminar todo o processo, hoje, eu peço que vocês joguem a água na pia, joga fora, um processo de encerrar, né, joga o papelzinho também fora, agradece a Runahá, e vamos lá agora na nossa última parte, e eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Vamos lá? Oi, gente, aqui de novo na nossa última parte das águas primordiais. Eu vou passar uma pequena sequência, uma sequência bem simples, bem tranquila. Para quem já é avançado vai pegar tranquilo, quem também está começando na dança ou para quem nunca dançou vai conseguir. O mais importante é você tentar e fazer da sua maneira. Cada corpo reage de um jeito e não existe certo nem errado, existe você fazer e tentar se colocar presente no seu corpo. Então a primeira coisa muito importante é a postura. A postura é importante não só pela beleza da dança, mas é importante porque evita você lesionar qualquer parte do seu corpo. Então, o estilo de dança em que eu estudo se chama Tribal Fusion Ballet Dance, ou Tribal Fusion, falando mais brasileirado, que é uma dança do ventre americana, em resumo. E os passos, vocês vão lembrar muito dança do ventre, mas não é exatamente dança do ventre, tá bom? Então a gente vai começar com a postura. A gente precisa estar bem alinhado o corpo, o quadril principalmente, então eu não posso nem estar aqui e nem estar muito pra frente. Eu preciso estar como se tivesse uma linha aqui, como se tivesse uma linha na frente e atrás, me impedindo de ir pra frente ou pra trás. Então, se você precisar, pega as suas mãos e encaixa. Isso vai ajudar a não só o movimento ficar bonito, mas não lesionar a coluna. Os joelhos, eles ficam levemente flexionados. Então, não é estendido, porque machuca, e nem dobrado demais, porque também você não vai aguentar dançar assim. Então, é levemente flexionado. Ok? A parte de cima do corpo, você vai manter os ombros para trás. Você pode rotacionar o ombro para trás para manter uma postura. Então, o quadril está aqui, eu estou com o peito para fora. Você pode, como se fosse uma linha puxando, ok? E o ombro para trás. A gente vai usar, nessa nossa pequena sequência, os braços aqui, na sua maior parte. Então, o cotovelo é importante para essa moldura. Então a gente não está com o braço nem aberto e nem muito fechado, nem muito assim e nem muito para cima. É exatamente o meio termo. Então a gente está com a nossa postura bem bonita, quadril encaixado, rotaciona os ombros, postura, levanta o olhar no rosto e estamos na nossa postura inicial. O que a gente vai fazer? A gente vai andar. A nossa intenção aqui é falar que a gente está inteira. Nós somos a deusa. Então nossa dança é uma dança altiva. Então nós somos a deusa. Estamos aqui na nossa postura bonita e estamos andando. A gente vai andar. Enquanto a gente anda nessa postura toda, a gente vai ondular as mãos. E aí você pode fazer do jeito que você conseguir. Só que a gente vai ondular alternadamente. Uma mão sobe e a outra desce. Tanto faz qual você vai começar. Então a gente vai andar aqui na nossa postura e vai ondular as mãos por um tempo. Depois a gente vai fazer a mesma coisa andando para trás, continuando com a postura. Chegou aqui, a gente vai consertar os pés, vai deixar os pés na mesma altura do quadril, não vai abrir muito a perna e nem fechar muito a perna. Então vai chegar aqui, consertou, ficou retinha, a gente vai, ou retinho, né? Espero que homens façam essa sequência. E a gente vai ondular o quadril. A gente vai fazer isso aqui. Então,
A gente vai manter a nossa postura, o quadril encaixado, e a gente vai puxar para um lado e para o outro. Então, a gente vai fazer isso com as mãos também, para fazer um charme, mas também para ajudar quem nunca fez isso com o quadril antes, a ajudar o movimento do quadril. Então, você vai, postura, respira, lembra de respirar, e vai puxar, ó. Puxa, 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 puxa. Aí não precisa terminar o movimento e fazer o desenho todo, não. Pode ser só puxar, 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 puxar. Então pode ser, ó, com a mão que a gente ondulou, com essa mesma mão, só que mais delicadamente, você vai puxar, 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 puxar. Ok? Então vamos treinar essa parte? Então estamos aqui, postura, braços alinhados, andamos, ondulando as mãos alternadamente. E agora para trás. Isso. Parou, consertou as pernas, uma do lado da outra, e vai puxar o quadril para a lateral com a gracinha das mãos. Vai parar, coloca os braços novamente nessa base, vai subir um braço, vai descer o outro, tô virando para mostrar, você vai olhar para sua mão e vamos girar. A gente vai girar com o pezinho, eu tô com o direito, então eu vou fazer ao contrário aqui, eu vou girar para trás, fazer um giro assim. Então eu tô aqui, olhei para minha mão, subi uma mão, desci a outra, olhei para a mão, girei e depois eu vou encontrar as mãos. As mãos se encontram, uma está em cima, a outra está embaixo. Quando eu chego do giro, eu encontro as duas mãos, ok? Então eu encontro as duas mãos, vou abrir e aí eu volto para a ondulação. Volto para a ondulação, da maneira como você quiser, ok? E aí a gente vai subir os braços de novo, vamos encontrar, olha, abre a mão, olha para o outro lado, e aí a gente recomeça a nossa sequência. Anda, 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 com as mãos ondulando, volta, 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 ok? Puxa, 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 para, base, sobe, olha a mão, gira, os braços encontram, volta, base, puxa, 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 volta, base, encontra os braços, olha, olha e recomeça. Anda, 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 volta, 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 isso aqui devagar, né? Quadril, quadril e mãozinha, quadril e mãozinha, quadril e mãozinha, base, sobe, desce, olha a mão, gira com o pé, encontra as mãos, ondula, 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 base, fecha, olha, 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 base, recomeça. Vou colocar uma música e a gente vai dançar, tá bom? Faz do seu jeito, não existe certo e errado, e vamos lá.
gratidão. Muito obrigada a todos que vivenciaram essas águas primordiais comigo, conosco, nesse voo em bando. Tem muita coisa ainda para acontecer nessas semanas, nesses dias que vão acontecer o voo em bando, o aniversário do Alento do Dragão. Muita gente querida, muita gente que vai trazer muito conteúdo. Enfim, agradeço a todos, agradeço ao Alento do Dragão, ao Círculo de Ophiuchus, por essa oportunidade, por esse presente de poder dançar e trazer um pouco da dança. Muito, muito, muito obrigada e até uma próxima. E bom voo em bando para todos nós.